O livro Como Pensar e Viver Melhor, do Rolf Dobelli, é um livro de autoajuda com o pé no chão. Acho que essa é uma boa descrição para esse livro, dividido em 52 capítulos, como o autor já tinha feito em outras publicações anteriores. Ele divide 52 capítulos com um estilo jornalístico, literário, no qual em cada capítulo ele vai abordar uma lição, abordar um ensinamento, um princípio, a partir de 3 fontes principais. Ele pega algumas pesquisas da psicologia aplicada, da psicologia social, e utiliza os resultados de algumas dessas pesquisas para promover algumas reflexões, tentar desenvolver alguma aplicação prática dessas pesquisas. Ele também se baseia muito na filosofia estoica, pega algumas frases de alguns filósofos estoicos e também em alguns autores do mercado financeiro, né, alguns investidores que são referências para ele, e ele se baseia nessas 3 fontes, vamos dizer assim, nesses conjuntos de fontes, para desenvolver as lições, as reflexões que ele traz aí nesses 52 capítulos. Algumas são bem objetivas mesmo, no sentido de demonstrar como fazer algo, e outras são mais princípios, atitudes, discussão de valores. Mas os 52 capítulos ele considera como ferramentas, são 52 ferramentas mentais que ele entende como sendo estratégias para ter uma boa vida. E aqui já tem um dos pontos mais interessantes do livro, é que ele não promove, ele não tenta promover a felicidade, né? E isso é interessante. Esse é um livro novo, relativamente novo. Essa publicação aqui, ela é, pelo menos a edição que eu tenho, que é a primeira de 2019, então é um livro mais ou menos recente, e talvez o autor já esteja atualizado com a discussão da positividade tóxica, que está colocando em xeque toda a literatura de autoajuda, que muitas vezes recebe a crítica de não só ser ineficiente, como até promover mais ansiedade, mais estresse. Só que no caso desse livro, ele está um tanto quanto resguardado dessa crítica, na medida em que o objetivo dele é promover isso que o autor chama da boa vida. E sobre isso ele fala algo muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que é, vamos lá, acho que é aqui na página 241, no qual ele vai dizer que não há como dizer o que é a boa vida, no sentido da essência de dizer existe um caminho para a felicidade, existe a felicidade. O que há para fazer é o contrário, é um caminho negativo, a afirmação daquilo que prejudica a boa vida. Então, essas 52 ferramentas, elas são em grande parte estratégias de como não ter problemas, de como não promover a infelicidade, a improdutividade, a exaustão, o estresse crônico, a ansiedade generalizada. Então, as 52 ferramentas são nesse sentido. Tem até um capítulo só para falar sobre isso, no sentido negativo, né, de diminuir as circunstâncias que podem possibilitar os problemas. Então, a boa vida, quem tem a boa vida, ele vai dizer, é exatamente aquela pessoa que consegue utilizar ferramentas mentais, consegue criar um contexto que minimiza os problemas, minimiza as dificuldades. Essa é a grande lição do livro, é a principal lição do livro.
tem a boa vida aquela pessoa que desenvolve estratégias, recursos para evitar, diminuir ou eliminar os problemas. Essa é a pessoa que tem a boa vida. Agora, o que é a boa vida? Obviamente isso não pode ser dito. E aí, nesse sentido, o Dobelli faz um livro muito diferenciado nesse meio da autoajuda, né? De não entregar, vamos dizer assim, uma ilusão, né? De não funcionar como um Red Bull da emoção, né? Um Red Bull da existencial. Não é aquele livro que ele vai chegar e dizer, olha, você tem o que você merece tudo que conquistou e você pode conquistar tudo que você quer, basta você querer. Então o autor ele foge dessa linha e ele explora, como eu havia dito, essa perspectiva da boa vida como uma construção na qual você vai desenvolvendo estratégias de evitar os problemas. E eu vou citar aqui apenas alguns dessas 52 ferramentas, começando por uma que é bem atípica nesse meio, né, do desenvolvimento pessoal, da autoajuda. Esse tipo de literatura ele faz um capítulo realmente bem diferenciado, que se chama A Loteria dos Óvulos. Acho que é isso mesmo, o nome do capítulo, A Loteria dos Óvulos. E nesse capítulo ele coloca exatamente como que, na verdade, as pessoas não têm controle algum, praticamente nada sobre a vida, e que o que nós conseguimos, e o Dobelli é um empresário super bem sucedido, um autor internacional, mas além da literatura ele tem da literatura de não ficção, ele tem vários outros negócios, e ele parte nesse capítulo de uma desconstrução da ideologia da meritocracia. Então ele vai dizer que a ideia de meritocracia, a ideia de que nós temos, né, o que nós conquistamos, nós podemos conquistar o que queremos, isso tem a ver com o nosso mérito, ele vai questionar profundamente isso aí, né, ponderando como que na verdade nós temos aquilo que a sociedade na qual nós vivemos permitiu que nós tivéssemos, com a língua que nós falamos, com a família que nós tínhamos, com a idade, o gênero, a etnia, o clima e muitas outras variáveis. É o conjunto das variáveis que atravessam a nossa vida que vai também construir quem somos nós. Aliás, esse não é o único capítulo no qual ele questiona a cultura das realizações individuais. Tem outros momentos também nos quais ele fala isso, de que nós somos frutos de uma realidade social específica, e mesmo as personagens mais ilustres da humanidade, como são resultados de uma realidade social específica, os grandes feitos que elas fizeram, o que elas protagonizaram, essas pessoas, teriam sido protagonizados por outras, mais cedo ou mais tarde, porque aquela realidade social que produziu Chico também produz Manel. Então, esses dois capítulos, nos quais ele questiona essa cultura da meritocracia, do individualismo, são realmente capítulos bem, eu diria, diferentes nesse tipo de obra, né, nesse tipo de literatura. E indo para as dicas mais práticas mesmo que ele fala, tem realmente algumas bem interessantes. Ele fala, por exemplo, do círculo de excelência, no qual ele argumenta que é muito mais produtivo, eficiente, compensa muito mais nós focarmos naquilo que nós já somos bons, principalmente no campo profissional, e nem vale a pena se aventurar em atividades novas, né? Esse é o ciclo de excelência. Outro capítulo interessantíssimo também que ele fala é o da contraprodutividade, no qual ele, mais uma vez atentando para a realidade social, ele argumenta como que
muitas vezes os avanços tecnológicos que nós temos, os avanços sociais, eles são diminuídos, eles são menos potentes por conta do nosso estilo de vida. Então, ele vai citar o exemplo dos veículos. Então, antes de existirem, né, veículos a motor a combustão, as pessoas se deslocavam uma velocidade, uma quilometragem X. Ele até cita um exemplo, que na época das charretes, de acordo com o estudo que ele cita, as pessoas demoravam 1 hora para se deslocar 6 quilômetros, isso a cavalo, a charrete e tal. E hoje, nos grandes centros urbanos, de acordo com essa pesquisa que ele cita, é mais ou menos também esse o tempo que nós levamos para nos deslocar, né? 6 quilômetros em 1 hora. Mais ou menos essa a proporção que ele fala. E por mais que não seja precisa essa proporção, obviamente varia de acordo com o centro urbano e tudo, pode ser até mais ou bem menos, é claro. Mas a ideia aqui básica é de que se desenvolve uma tecnologia, tem todo um investimento caríssimo para chegar até essa tecnologia, mas ao mesmo tempo o estilo de vida que permitiu a produção dessa tecnologia também produz engarrafamento, ou seja, é uma contraprodução. Há uma ilusão de que estamos nos tornando mais produtivos, mas no cômputo geral há uma contraprodutividade, né? E aí ele traz como lição aí, a conclusão dele é de que nós devemos ter cuidado com investimentos que nós fazemos, que muitas vezes trazem um efeito iatrogênico, trazem um efeito nocivo muito maior. Então a pessoa vai de repente fazer um curso extra e porque quer se tornar mais produtivo, porque quer avançar mais, mas ao mesmo tempo para fazer esse curso ela se desgasta, investe um dinheiro que de repente não tem e no longo prazo acaba tendo que arcar com a exaustão, com o cansaço, com dívidas que podem até vir a tirar os benefícios que ela poderia ter com esse curso. E, enfim, são várias ferramentas que ele traz, algumas, como no caso do círculo de excelência, são mais, vamos dizer, conselhos mais diretos. Outras, como essa da contraprodutividade, são mais reflexões sociais. E o autor ele tem também um estilo muito direto, muito, eu diria, até original em vários pontos. Tem algumas ideias que são até contraintuitivas. Quando ele fala da gratidão, por exemplo, que na literatura de autoajuda é um tema clássico, né, a promoção da gratidão. Ele vai dizer que a gratidão não só não é eficiente no longo prazo, como ela é até nociva, ela na verdade é ruim, porque habitua o cérebro a um patamar e ele passa a ficar insatisfeito no longo prazo. Então, assim, é claro, o autor ele pega essas diversas fontes, esses 3 conjuntos de fontes, estuda, pesquisa como pode, mas ele não é um especialista em cada uma dessas fontes, ele é um especialista em escrever livros dessa categoria. Então, às vezes, ele passa um pouco, vamos dizer, batido por alguns temas. Por exemplo, quando ele vai falar do hedonismo, por exemplo, ele se equivoca, achando que o epicurismo, que o hedonismo é sinônimo de ludicibridade, mas no geral é realmente em 99,999% é uma obra bem trabalhada, né, na qual dá para perceber que há uma pesquisa bem feita e realizada pelo